E vamos para mais um episódio. E hoje eu recebo o meu convidado, Andrei Murari, que atua há mais de 20 anos na área de gestão, liderança e finanças. Andrei, você pode se apresentar para a gente, contar um pouco da sua trajetória? Claro, Fabrício. Prazer participar desse projeto maravilhoso, tá? E eu, como você falou, eu me formei em 2004 na FAESA, né, como contador, e desde então eu venho atuando na área financeira, na parte de liderança, né, falando um pouco do meu pessoal. Sou casado, tenho os 2 filhos maravilhosos, moro em Vitória. Bacana. E a gente vem nessa pegada aí, vamos dizer, há mais de 20 anos, né? Com gestão, liderança, né? Hoje eu sou gerente numa empresa aqui de Vitória, na Tubo Mills. Hoje eu sou gerente de ativos e foi até uma transição de segmento, né, dentro da minha carreira, porque como eu tenho especialização em finanças, auditoria e controladoria, e eu acabei fazendo, assim, a contabilidade ela abrange muita coisa e é bom por isso, né? Sim. E eu acabei aceitando esse desafio para ser gerente de um outro segmento dentro da contabilidade, que é ativos, né? E está sendo uma experiência muito gostosa de viver. Que bacana, valiosa essa experiência, né? E você também, analisando o seu currículo, eu vi que você participou, que você atuou 11 anos na Vale, né? E durante esse tempo todo, qual foi o seu maior aprendizado? Então, a Vale é uma experiência de vida, né? É uma multinacional. E lá você realmente sai preparado para o mundo, né? São muitas oportunidades que lá se encontram. E lá eu fazia gestão de orçamento, né, de gastos e de investimentos da ferrovia. Nossa. Então, assim, você pensa que o orçamento de um ano da Vale é o faturamento de quase todas as empresas aqui do Espírito Santo, por exemplo. Acho que, tirando, claro, a Arcelor e as grandes ali, né? Você não tem um orçamento de uma determinada área em um ano para você gastar. Então, assim, são valores muito robustos, né? E onde a gente aprende, apesar de ter esse montante de dinheiro, né? Você aprende a controlar tudo na vírgula. Porque você tem que dar retorno dos projetos, você tem que calcular isso, você tem que ir no detalhe da estratégia da empresa, você tem que conhecer a empresa, conhecer o que você está orçando. Então, assim, foi uma experiência gigantesca e realmente você sai com outra cabeça, né? Muito preparado. Muito preparado para qualquer desafio. Andrei, você já liderou equipes em áreas como financeiro, contábil e até mesmo o RH. Na sua visão, qual é o papel do líder para manter a equipe motivada e alinhada aos resultados? Para mim, o papel do líder, ele funciona muito como um facilitador, né, de tarefas, né? É claro que você, como líder, você desenvolve as pessoas, né, com as suas determinadas aptidões, né? Não adianta nada eu pegar uma pessoa muito técnica e colocar no lugar que ela não é feliz. E eu prezo muito pela felicidade das pessoas, e até porque assim eu consigo desenvolvê-las, né? Você consegue investir mais nessa pessoa. Então, assim, o papel do líder, o facilitador que eu falo é o seguinte: você pegar a pessoa certa, colocar no lugar certo, para a função certa. Eu tenho exemplos maravilhosos, assim, de pessoas que eu desenvolvi e hoje, assim, são contadores que e até hoje me agradecem, né, por isso. Que assim, poxa, você foi o único cara que acreditou em mim. Eu falei assim, não, isso já estava dentro de você, né? A gente não faz nada, a gente não motiva ninguém, a gente simplesmente dá oportunidade e você vê o potencial daquela pessoa, né? Mas para mim, assim, as pessoas têm que brilhar. A empresa é feita das pessoas, principalmente do chão de fábrica ali. São essas pessoas que fazem acontecer. E a gente tem que valorizar. Cada um, conversar individualmente, priorizar os problemas, que a gente está ali como liderança, como gerência, para resolver problema.
né? Esse é o nosso papel também, né? Mas você tem que valorizar as pessoas, tem que ouvir as pessoas, o que elas querem, o que elas pensam. E quando você chega numa empresa, igual eu cheguei agora há alguns meses na Tubomills, eu tive que fazer esse papel também, né? De ouvir quais são as dores, né? Quais são os principais problemas. E aí você vai construindo uma relação, né, de confiança também. Certo. Enfim, e acho que esse é o papel do líder, né? E quando você chegou na empresa, já tinha essa gestão? Você falou sobre a questão de gestão de ativos, né? Você que sempre atuou na área de finanças, tinha gestão de ativos, gestão de frotas, ou você teve que construir isso do zero? Então, na Vale e no emprego anterior, também na Hiper, a gente era um pedaço que a gente via, né? Da contabilidade, né? E você acabava vendo também ativos. Ali não, na Tubomills eu cheguei como gerente de ativos. Uhum. Então, assim, o foco é diferente. E realmente, assim, a gente não tinha a gente teve que começar do zero, realmente. Sim, criar política, norma, procedimento, formulários, enfim, foi um trabalho pesado, de que deu certo. árduo, mas a gente já fez, já tá em andamento o primeiro inventário patrimonial, com as plaquetinhas bonitinhas. Então, assim, tudo foi sendo construído ao longo desses meses e com um desafio enorme, né? Porque a Tubomills, ela tem 3.000 funcionários, é uma empresa grande também, que a sede é na Bahia e a matriz aqui no estado. Então, assim, tem toda a parte da Bahia, tem a parte do Espírito Santo, e você tem que dar conta de tudo, né? A Tubomills está há quantos anos no mercado? 30 anos no mercado. Nossa, bastante tempo, é uma empresa já consolidada, uma empresa consolidada, né? Uma empresa maravilhosa, fantástica. E eu vou fazer uma pergunta sobre fluxo de caixa. Quando você pega uma empresa assim já conceituada, né? O que você considera essencial para manter um fluxo de caixa saudável e evitar surpresas? Então, fluxo de caixa eu vejo como uma disciplina. Para mim, são duas visões. Você tem que ter para ter um fluxo de caixa eficiente. É disciplina e previsibilidade. Isso vai muito, Fabrícia, também quando você tem um orçamento bem gerido. Então, assim, o fluxo de caixa é um pouco do reflexo do orçamento que você constrói ao longo do ano. Assim, você constrói no ano anterior para executar no ano seguinte. Mas o fluxo de caixa, ele é um mapa do tesouro. Eu digo assim, é um norte que a empresa tem, uma bússola da empresa. Com ele, você consegue prever muitas questões financeiras em relação a, por exemplo, dispêndio de caixa. Se você sabe que no mês de maio do ano que vem, por exemplo, eu vou ter um desembolso grande de um investimento que eu vou fazer. Então, eu tenho que me preparar até lá. Então, como é que você se prepara? Cara, você vai aportar, você vai no banco, aí você consegue negociar um juro melhor, porque o prazo é extenso, então você consegue melhorar isso, né? Numa negociação com o banco, por exemplo. Então, você consegue antecipar os problemas. E não ficar naquela correria, ai meu Deus, faltou um dinheiro aqui hoje. Não é para faltar dinheiro hoje, né? Uhum. Isso já tem que estar previsto há meses atrás. Inclusive, eu até preparei uma pergunta sobre isso também. Como gerente financeiro, né? Quais são as estratégias que você utilizou para negociar empréstimos, né? Empréstimos bancários. Essa pergunta é difícil. E juros nos bancos, né? Juros mais baixos. Conta um pouquinho aí pra gente. Hoje em dia tá um pouco complicado você negociar juro mais baixo, né? Porque a Selic tá lá em cima, 15%. Então, assim, o dinheiro hoje é muito caro, né? Então, você tem que ir com uma estratégia um pouco diferente nos bancos, né? Até porque, assim, hoje em dia também, o banco, quando você chega lá para negociar com ele já sabe da sua vida inteira. Ele sabe até o quanto você precisa. Uhum. Você entendeu? Então, assim, hoje em dia, os bancos têm muitos produtos interessantes que você pode agregar
à sua empresa. Mas, assim, sempre foi muito desafiador, porque você tinha que levar relatórios muito bem detalhados, muito bem explicados, e para garantir a transparência ali que você tem com a empresa e com o banco, porque quer queira, quer não, mas são duas instituições que dependentes uma da outra, né? Eu estou precisando do dinheiro e o banco que vai me emprestar. Mas são dois profissionais ali que estão representando, né, as instituições, né? Então, é importante realmente, assim, você ir bem preparado e saber o que você quer. Não adianta ela falar assim, não, ô, gerente, me fala aí o que você tem. Não, esquece, não vai rolar. Entendeu? Então, assim, você tem que ir sabendo o que você quer, sabendo o que você precisa e principalmente quanto você precisa. Em quanto tempo você pode pagar. Né, uma taxa de juros. É o que o banco quer saber. O banco quer saber quanto tempo você precisa para me pagar, entendeu? Então, assim, você já tem que ir com a resposta pronta. Não adianta vir com meias palavras que não rola. E nem chegar lá perdido, né? Imagina. Outra pergunta, qual foi seu maior desafio na gestão financeira e qual foi o resultado que você mais se orgulha de ter alcançado? Olha, na gestão financeira, a gente passou por alguns problemas ao longo desse tempo todo. No meu primeiro emprego, onde eu era gerente financeiro, a gente passou por um período complicado, né, que foi a questão do Fundap. Na época, o grande faturamento da empresa era de armazenamento de cargas e o Estado tinha o benefício do Fundap. Né, e esse benefício estava se encerrando, e se encerrou de vez em abril de 2012, se não me engano. Mas antes as empresas já souberam disso e já foram saindo, né, do Estado. Porque eles abriam empresa aqui no Estado para aproveitar o Fundap, que era uma postergação de ICMS, e levavam a carga para outro lugar, e nacionalizava ali, e depois levava a carga para outro lugar. Então, foi um desafio enorme, porque a gente teve que correr atrás de um dinheiro barato na época para equalizar as finanças e enxugar a empresa, de alguma forma, né? Isso foi bem desafiador na época. E eu tive um outro caso na Vale também, que a gente começou... A Vale sempre importou os trilhos, né? Da estrada de ferro ali. Sim. Uhum. Então, quando você importa os trilhos, eles vinham pelo benefício do reporto. Então, que acontece? Eu fiz um estudo tributário na época, que eu envolvi o jurídico da Vale, eu envolvi o tributário da Vale, peguei, assim, o parecer deles, né, integral, que a gente economizou quase 5 milhões de reais só de não pagamento de ICMS. Sim, Andrei, mas sonegou? Não é sonegação. É o benefício do reporto. Então, o reporto dizia uma coisa que a gente estava pagando e a Vale, por medo de uma exposição fiscal, ela acabava pagando. Vamos pagar para não ter problema. Assim, aí eu provei, gente, não precisa. Aí tá vendo? Aí pegamos pareceres da Cefaz, tanto de Minas quanto do Espírito Santo, pegamos parecer jurídico todo e acabou acontecendo, entendeu? Então hoje a Vale deixa de pagar aí em torno de 5 milhões de ICM por ano na importação de trilhos por conta desse estudo que a gente fez. Olha, lá. Foi muito legal. Que bacana. André, então, para a gente encerrar, né, e você que tem uma experiência também com gestão de pessoas, para fechar, que conselho você daria para quem está começando na carreira na área de gestão financeira? Olha, quando você faz uma projeção de uma análise de carreira, assim, na área de finanças, hoje em dia é muito voltado para bolsa de valores, né? Enfim, é uma coisa mais fria, vamos dizer assim. Eu sempre fui um bom gestor, considerado pelo menos, nunca recebi muitas críticas, fui considerado um bom gestor, porque eu saía da minha cadeira do ar-condicionado e ia lá para o chão de fábrica. Você tem que ser curioso,
você tem que entender do negócio, você tem que ir a campo. Não adianta ficar sentado na sua cadeira no ar-condicionado, mandando as pessoas fazerem as coisas. Né? Não adianta. As Verdade. pessoas têm que ter metas? Tem. Mas você não pode só exigir isso delas. Então, assim, a curiosidade, o respeito, as pessoas e as instituições, acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que quer começar uma carreira. Independente se for da área financeira ou não, entendeu, Fabrício? Mas, assim, para você ser bom na área financeira, você tem que saber a origem. Como é que é a empresa? Como é que funciona a operação da empresa? Porque como é que eu vou gerir um dinheiro que eu não sei de onde vem? Como é que é a minha receita? Como que eu ganho dinheiro, entendeu? Então, assim, é ser curioso, disciplinado e sair da cadeira. Legal. Tá certo, Andrei. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi maravilhoso ouvir aí toda a sua trajetória. Ok? E acompanhe aí o podcast, a Fabrícia do RH. E é só isso.